Olá, tudo bem com você? Vamos à recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina, que está muito boa neste trimestre também, com temas apocalípticos, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. E vivemos em um tempo realmente de muita necessidade de um estudo sério, responsável. Há tantos pregadores rasos e até pregando coisas estranhas por aí, em várias igrejas. Precisamos muito de bereanos, pessoas que investigam a Bíblia, que sabem por si mesmas aquilo em que creem e não sejam levados aí por ventos de doutrina. E essa lição tem nos ajudado a afinar o nosso conhecimento a respeito das profecias. As profecias são como que um túnel aberto na história para que enxerguemos lá adiante e assim tenhamos a segurança de caminhar, de trilhar um caminho seguro, enquanto avançarmos à luz da palavra de Deus, com a luz da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. E é estranho ver algumas religiões, alguns pregadores por aí dizendo que é bobagem conhecer as profecias, estudar o Apocalipse, né? Quando na verdade estão ecoando a voz do inimigo, porque ele não quer que nós conheçamos as profecias. Deus quer, porque elas, como eu disse, apontam o caminho certo. A luz incide ali para que nós trilhemos com segurança esse caminho que nos leva até a culminação das profecias, que é a volta de Jesus. Eu costumo dizer que o nosso amor, a nossa paixão não é necessariamente pelas profecias, mas pela pessoa para quem as profecias apontam. Então, sim, nós temos interesse em saber se a volta de Jesus está próxima, nós temos interesse em saber dos eventos escatológicos que estão ocorrendo nesse exato momento. Sim, nós temos interesse nisso, por quê? Porque o nosso grande anseio é ver Jesus voltar em breve. E por isso pregamos e por isso proclamamos a mensagem da cruz e a mensagem profética contida na palavra de Deus. Muito bem, nós vamos então recapitular agora a lição número 5, que na verdade é a parte 2, né, da lição que começou semana passada, as nações, né? Aqui está mais uma ilustração aqui do André, né? É interessante, né, porque ela reflete um ponto aqui da lição, que é quando lá no Apocalipse nós vemos um símbolo interessante, Satanás, a serpente, o diabo, ele lança águas para cima da igreja, né, um rio, águas turbulentas para cima da igreja, e esta igreja então, protegida por Deus, chega até a terra engole esse rio, né, e abriga, protege, acolhe esta igreja que está ali na garrafinha protegida, né? Então é interessante essa ilustração, ela revela realmente um momento profético interessante, nós veremos agora no estudo da lição. E antes disso, quero pedir que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, compartilhe, curta, comente aqui abaixo também. Tudo isso faz com que o YouTube entenda que esses conteúdos aqui do canal têm sua relevância. Além disso, eu tenho todos os dias soltado aqui no canal um pequeno vídeo com reflexões minhas a respeito, com base nas leituras diárias do projeto Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo por dia, e assim, em 3 anos, teremos lido mais uma vez toda a Bíblia. E para ajudar você, para estimulá-lo, né, nessa jornada de conhecimento da palavra e do Deus da palavra, eu tenho então gravado esses pequenos vídeos todos os dias. Você pode receber esses vídeos, textos também com resumos do capítulo que eu já produzi ao longo dos anos, das últimas etapas aí do projeto Reavivados por Sua Palavra, e também algumas artes para compartilhar nas redes sociais. Você pode receber tudo isso diariamente, gratuitamente. Como? É só se inscrever no meu canal no Telegram ou no meu canal no WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para que você possa fazer isso, e aí todos os dias você recebe ali cedinho esses conteúdos devocionais, tá bom? Vamos então à lição. Assim, lembrando também que a nossa viagem lá para Egito, Jordânia e Israel está em andamento aí o processo, né? Pessoas estão chegando, interessados, já estamos no segundo lote. Eu fui convidado aí pela agência Mapa na Mão, eu e o pastor Roger Tavares seremos os guias, os que farão as reflexões nos locais especiais. Então, se você quer fazer parte desse grupo, aí está o cartaz com o contato de WhatsApp, é só você enviar uma mensagem, você vai receber todas as informações necessárias, e se você conhece alguém que tem interesse também, aí fica o meu convite, tá bom? Em janeiro de 2026, nós estaremos lá na chamada Terra Santa, né? É o nome que se dá àquele território porque eventos muito especiais, bíblicos, aconteceram ali
naquela região, né? Muito bem, então o verso para memorizar diz assim, Salmo 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Por que esse texto aqui ele é importante? E especialmente no contexto dessa lição, porque a lição fala de águas revoltosas, de nações iradas, nações em turbulência, conflitos, e o povo de Deus no meio de tudo isso. Infelizmente, muitas vezes até subjugado em meio a tudo isso. E aí Deus diz para esse povo, para nós também, né? Fiquem tranquilos, se acalmem. Por quê? Porque eu sou Deus, né? Eu sou exaltado entre as nações. Então, como é que a gente pode se acalmar? Sabendo do fim desde o início. A gente se acalma quando sabe que Deus vai vencer, Deus vai derrotar as forças inimigas. Essa semana mesmo eu ouvi alguém dizendo que uma vez leu uma história em quadrinhos, né, do Capitão América, se eu não me engano, e aí, quando era criança, né, estava lendo aquela história em quadrinhos e o herói estava apanhando ali do bandido, estava perdendo, e ele não resistiu e foi lá atrás, né, no gibi, no fim da história, e viu que no fim o Capitão América, ali, o herói, era vencedor. Então, à medida que ele lia agora a história, voltando para o ponto em que ele tinha interrompido a leitura, e via ali o bandido prevalecendo, ele pensava assim, se eles soubessem o que eu sei, né? Então é mais ou menos isso, nós também sabemos, né? Toda vez que acontecer uma tragédia na sua vida, na vida de alguém, toda vez que acontecer algum problema no mundo, alguma crise, você pode dizer para as pessoas, se vocês soubessem o que eu sei, querem saber? Aí você prega sobre a volta de Jesus, você prega sobre a nova terra, você prega sobre as profecias que apontam para esse grande clímax, né? Então, se soubessem o que nós sabemos, né? É isso. No domingo, na parte do domingo, o primeiro mandamento, a lição nos leva de volta para Gênesis, como fez na semana passada, e aqui nos mostra qual foi o primeiro mandamento dado por Deus a Adão e Eva recém-criados. Ele disse, não comam daquela árvore especificamente. Eles tinham milhões de árvores, milhões de tipos de frutas diferentes para experimentar, para degustar, e apenas uma proibição. Infelizmente falharam vergonhosamente nesta única proibição. Alguém poderia dizer, mas é só um fruto, né? Bem, não era só um fruto, aquilo representava a fidelidade. Assim como muitas coisas hoje também parecem apenas um detalhe, por exemplo, o dízimo, a oferta, né, que a Bíblia estabelece, que infelizmente muitos por aí têm deturpado. Mas é bíblico. Alguém pode pensar, mas é só 10%, aí são só 10% da minha renda, isso aí não é tão importante. Bem, está na palavra. É uma ordem de Deus. O sábado é outra coisa, né? Mas é só um dia da semana, qual o problema se eu não guardar esse mandamento? Não é que se trata de um dia apenas, é questão de fidelidade, está na palavra. Deus deixou um mandamento, deixou 10, esse é um deles. E Tiago 2,10, é fácil lembrar, né? 10 mandamentos, Tiago 2,10, ele diz que qualquer um que tropeçar num só ponto da lei torna-se culpado de todos, porque ou eu sou fiel ou não sou fiel. Ou eu sou fiel integralmente a Deus, aos seus mandamentos, ou não sou fiel. Eu vou obedecer a 9 mandamentos, eu não quero saber. É fiel? Alguém que faz isso, né? Vou ser fiel à minha esposa 6 dias por semana, no 7º dia eu serei infiel. É fiel? Não. Deus espera de nós amor que se expressa em obediência. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, disse Jesus. Então, a expressão de amor e fidelidade aqui, nesse caso, de Adão e Eva, era obediência integral, né? Obediência restrita, confiança na palavra de Deus. Mas eles infelizmente caíram na conversa da serpente, como já vimos, e amaram mais a possibilidade de ser mais do que eram, em lugar de amar aquilo que Deus já tinha planejado para eles, que era o fato de serem filhos dele, de serem os administradores do planeta Terra, né? Já estava bom demais, com certeza, né? Milênios depois, quando Israel pediu um rei, o Senhor apresentou as consequências dessa escolha, como vimos na semana passada. Ele também informou que a decisão de se afastar de seu governo direto duraria até o fim dos tempos. Infelizmente, a rebelião humana, lá no Éden, depois várias vezes também ao longo da história, quando pediram um rei humano e deixaram Deus de lado, isso teve repercussões e tem tido até hoje, né? E vai ter até o fim da história, quando o reino de Deus for estabelecido finalmente. A pedra lá que vem do céu e atinge a estátua em Daniel 2, né? Aqui mais abaixo, assim, a lição diz assim, que séculos de dominação, em vez da liberdade dada no Éden, se tornariam uma nova sala de aula na qual corações dispostos
poderiam testemunhar o contraste impressionante entre os reinos deste mundo e o reino de Deus. Então é assim, quando o reino de Deus foi estabelecido, ninguém mais terá dúvida nenhuma de que Deus é justo e de que a alternativa que Satanás propôs era realmente tragédia, era terrível. Teremos passado por milênios de história do pecado, de degradação, e aí certamente nenhuma dúvida restará com respeito ao caráter de Deus e com respeito ao seu governo de justiça, né? Quais conhecimentos devem ser evitados? Foi sábia a proibição divina no Éden? Deus não queria que eles tivessem conhecimento do mal, o mal que nasceu com Lúcifer, né? Mas eles abraçaram isso, quiseram saber, quiseram ter contato com esse conhecimento oculto, como muita gente hoje em dia também tem essa inclinação, né? Não basta para esses a revelação de Deus, aquilo que Deus propõe, eles querem saber algo que está escondido, né? Os conhecimentos ocultos, enfim, e muitas vezes acabam se dando mal com isso. Tem um texto que é muito mal utilizado nesses casos, é aquele texto de Paulo que diz assim: analisem tudo, retenham o que for bom. Mas se você for ver o contexto ali, ele fala de profecias. Não é uma desculpa ou uma permissão para que as pessoas avaliem todo tipo de filme, naveguem por todo tipo de site, ouçam todo tipo de música. Eu estou analisando, investigando para ver o que é bom. Não precisa disso. Há muitas coisas que claramente são más. E aí você não precisa ter contato com elas, sujar-se com elas para ver se há algo de bom ali, não é verdade? Como algumas vezes a gente vê alguns aí assistindo a todo tipo de série, de filme, e para ver se tem alguma coisa interessante ali, né? Eu costumo dizer que, até escrevi um artigo sobre isso um tempo atrás, que é uma busca ansiosa, né, por mensagens subliminares ao contrário aí, né? Porque no passado, alguns, vendo coisas aparentemente boas, ficavam ali caçando pitadas de maldade, né, que seriam essas mensagens subliminares. Hoje tem pessoas que se emporcalham com conteúdo péssimo, tentando encontrar ali algumas coisinhas boas para justificar estarem assistindo, vendo, navegando por esses conteúdos. Então, não usemos esse texto de Paulo, analisar tudo, retende o que for bom, como desculpa para chafurdar em todo tipo de lama, né? Não é isso que o texto quer dizer. Na verdade, o princípio básico para que a gente saiba se um conteúdo é bom ou não está lá em Filipenses 4:8, né? Tudo que é puro, tudo que é justo, amável, de boa fama, nisso pensai, né? Ali está o critério. Segunda-feira, Daniel 2, aí relembramos aqui a profecia incrível, né? Base para o historicismo, né? Porque Daniel 2 ele dá realmente essa compreensão para a gente de que a profecia começa lá atrás, geralmente no tempo do profeta, né? E vai até a volta de Jesus. Isso é o historicismo, a profecia se cumprindo ao longo da história. É uma advertência, digamos assim, né? Uma repreensão àqueles que jogam tudo para o futuro ou tudo para o passado, os futuristas e os preteristas. Não, a forma mais correta de interpretar as profecias é de acordo com o historicismo. Ela se cumpre ao longo da história. E aqui a lição diz assim, que no fim do século XIX, muitas pessoas estavam exalando uma nova confiança no progresso humano. A Exposição de Paris, em 1900, por exemplo, foi uma notável demonstração de otimismo sobre o futuro. Acreditava-se que, com todos os avanços tecnológicos e científicos, muitos dos piores problemas da humanidade chegariam ao fim. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos pensadores havia o grande otimismo de que os ideais do iluminismo, como o poder da razão e a capacidade humana de se aperfeiçoarem continuamente, inaugurariam uma nova era. No entanto, a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, né, começou ali, destruiu esses sonhos. E no fim do século XX, mais de 200 milhões de pessoas haviam morrido em guerras. Avançamos em tecnologia, mas não no sentido moral. Martin Luther King Jr. disse: temos mísseis teleguiados, mas pessoas desnorteadas. E isso realmente é assustador, né? Muitos estudiosos das profecias observam que os metais, Daniel 2, vão do mais valioso ao menos valioso. Ouro, prata, bronze, ferro e, por último, ferro misturado com barro. Charles Darwin, Karl Marx e outros pensadores do século XIX tentaram nos convencer de que a humanidade está em alguma forma de evolução ou progredindo, né, evoluindo em termos biológicos e sociais. Ainda que a existência humana tenha melhorado em alguns aspectos, quando tentamos vislumbrar o futuro do mundo, observando como ele é governado,
é muito difícil ter uma visão otimista de paz, segurança e prosperidade. Na verdade, o que vemos hoje ainda é muita corrupção, é muita gente que só não pratica mais maldade porque as autoridades estão aí, podem ser presas, podem ser denunciadas, né? Mas se houvesse possibilidade, né, liberdade, fariam toda a maldade possível, né? A lei se afrouxa, como diz a Bíblia, né? Magistrados que deveriam estar legislando ou supervisionando o cumprimento das leis, de acordo com a Constituição do seu país, estão aí favorecendo grupos, agindo politicamente, enfim, a gente vê realmente que o mundo avança tecnologicamente, mas moralmente ele afunda. E muitas pessoas continuam cavando o fundo do poço. Né? Jesus previu tudo isso, né? Lá em Mateus 24, ao falar que haveria guerras, fome, terremotos, pestes, epidemias, e tudo isso foi anunciado para que nós não nos desanimemos, né? É triste ver tudo isso, mas a gente sabe que são sinais que indicam, né, o prenúncio do fim, e assim, quando Jesus voltar, tudo isso terá sido coisa do passado, né? Nova terra, novo céu, não haverá mais morte, pranto, dor, nada disso, de coisas que nos entristecem hoje. Terça-feira traz aqui uma relembrança da profecia de Daniel 7, que na verdade é a mesma coisa de Daniel 2, mas com outros símbolos, né? Os paralelismos bíblicos são importantes. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 falam de reinos, né? Sucessão de reinos. Aí você chega ao Apocalipse, você encontra de novo ali profecias que falam de sucessão de reinos. Aí pessoas que adotam futurismo profético chegam lá em Apocalipse 17, por exemplo. Já gravei um vídeo sobre isso aqui, o pastor Eleazar também fez um vídeo muito bom sobre esse assunto. Esses aventureiros escatológicos chegam lá e dizem, não, esses são papas, né? Vai totalmente contra o historicismo bíblico, totalmente contra os paralelos que há na profecia. Note que Deus ele é didático, ele repete e adiciona informações, né? Uma repetição com amplificação ou com aprofundamento. Daniel 2, sucessão de reinos. Daniel 7, sucessão de reinos com outros símbolos. Daniel 8, sucessão de reinos com símbolos diferentes. Chega ao Apocalipse, encontramos o mesmo padrão. E quando chegamos ao Apocalipse 17, obviamente que montes, reis, que representam reinos, têm que ser também reinos sucessivos, né? Culminando com a volta de Jesus. É importante perceber esses padrões, esses paralelismos nas profecias, para que não erremos, né? Não cometamos o erro de fazer profetadas aí que não se cumprem e aí só criam descrédito para a causa de Deus, né? Então Daniel 7 mostra aqui os mares, né? O mar agitado, convulsão, né, revoluções, guerras, tudo isso, né? Tumulto entre as nações. Israel escolheu viver como gentios, então agora viveria como gentios, sob o poder deles. E aí nunca mais Israel foi totalmente independente. Ele esteve sob o jugo dos babilônios, perseguido no tempo dos medo-persas, Amã, lembra? Da Grécia também, no tempo do Império Romano, subjugado também. No tempo de Roma papal, também sendo perseguido. Infelizmente, esse foi um padrão que continua existindo, né? Começando com a dominação babilônica, o povo da aliança nunca mais se desfrutou a autonomia completa ou duradoura. Essa perda de autonomia durará até o fim, quando Cristo for restaurado ao seu lugar como rei. Na época do Novo Testamento, o povo de Deus continuou a sofrer sob o Império Romano e depois sob as perseguições do Chifre Pequeno, o sucessor de Roma pagã. As perseguições, a Inquisição e outras coisas, né? A união de Estado com a Igreja. A maior parte da história tem sido de uma tragédia após a outra. Infelizmente é assim, né? Romanos 3, 10 a 19, aqui no finalzinho da lição de terça-feira, nos traz aquela reflexão de que todos se desviaram, né? Não há quem faça o bem. Realmente a condição da humanidade sem Deus é tragédia, perversão, deturpação, né? Afundando cada vez mais. Portanto, nós precisamos desesperadamente de Deus na nossa vida, conduzindo nossos passos. Senão, se nós nos unirmos também como Israel fez no ano passado, né, com os gentios em suas práticas, nós também afundaremos com eles, né? Precisamos ser sal da terra e luz do mundo, ter Deus na vida e influenciar as pessoas, não ser influenciados, ser cabeça e não cauda, né, na comparação bíblica. Quarta-feira, entre a terra e o mar. Então aqui a lição nos diz que a terra é um lugar de estabilidade com base no governo de Deus, já o mar representa a turbulência das nações com base no orgulho humano, né? E aqui o texto de Apocalipse 12, 13 também, alguns versos aqui, fala da serpente, né, que
jorra da sua boca água, né? E a terra abre a boca se abre ali para receber esse rio que vem lá da serpente. Então ele protege a mulher, ele protege a igreja. E muitos intérpretes aqui das profecias entendem que é quando os protestantes fugiram lá da Europa, em que estava havendo uma perseguição religiosa, vieram para uma nação pouco povoada, Estados Unidos, e ali estabeleceram uma nação que de início se assemelhava ao Cordeiro, né, Jesus Cristo. Então, no Apocalipse, ela é descrita assim de início, uma nação que era identificada como promotora da liberdade, mas que no fim ela fala como dragão, né? A profecia aponta isso. Bem, o dragão usa água para perseguir a mulher, a igreja. Nas profecias, a água frequentemente simboliza governos terrestres, bem como a turbulência e o caos que os acompanham. Portanto, vemos que Satanás foi capaz de usar os povos instigados por seus líderes para perseguir o povo de Deus durante grande parte da história da igreja. Os adventistas entendem que Apocalipse 12:16 se refere à migração de crentes perseguidos em direção ao novo mundo, a América. Com base no que vimos sobre o simbolismo da terra e do mar, o que isso diz sobre a fundação dos Estados Unidos? Poderíamos considerar essa terra para onde o povo de Deus fugiu como uma espécie de terra prometida? Seria por isso que a besta que subiu da terra inicialmente se parece com o cordeiro? Embora os Estados Unidos nunca tenham sido o novo Israel, que seus fundadores gostariam que fosse, por muito tempo essa nação tem sido uma terra de liberdade religiosa para pessoas oprimidas por suas crenças. No futuro, a besta semelhante a um cordeiro falará como dragão. Apocalipse 13:11. Os Estados Unidos, que tem sido um farol de liberdade, se tornarão o perseguidor. Isso ocorre quando as nações governam a si mesmas, em vez de serem governadas por Deus. E a gente sabe que isso aqui vai se cumprir exatamente quando houver uma união, né, das duas bestas, um decreto que vai violar as consciências dos que querem seguir a Deus e obedecer a sua palavra, e aí a imagem da besta vai ser levantada, ou seja, aquilo que a besta fez, a besta do mar fez durante 1260 anos, perseguindo, prendendo, matando, ela voltará a fazer no fim da história, bem no fim da história. Então é assim que a profecia mostra o nosso futuro, e é por isso que temos que nos agarrar realmente às mãos de Deus para poder atravessar tudo isso, aqueles que estiverem vivos nessa ocasião, né? Quinta-feira, profetize de novo, nos faz aqui recordar da profecia do Apocalipse 10, muito interessante, que descreve o desapontamento em 1844, descreve aqui um povo que estudou a fundo Daniel. Aqui já era o tempo do fim, portanto estava compreendendo finalmente o livrinho aberto agora, que estava selado até o tempo do fim, Daniel, e ao compreender, promove um despertamento espiritual muito intenso, especialmente, mas não só, nos Estados Unidos. Então, o millerismo, né, Guilherme Miller e outros pregadores milleritas. É interessante que este movimento ele acontece de modo muito especial lá em New England, né, a Nova Inglaterra, que é justamente a região onde os Estados Unidos nasceram, né, e começam ali os pioneiros, os peregrinos, né, protestantes, têm ali a liberdade para cultuar a Deus e para viver a sua religião. Foi naquela terra ali que o adventismo nasceu também. E por isso também teve assim um avanço rápido, porque havia pessoas preparadas para receber essa mensagem. Pessoas que já amavam a Bíblia, que já queriam ter a sua liberdade para adorar a Deus e para obedecer a palavra de Deus. Então, ali nasce o adventismo também, naquela região que recebeu a mulher, a igreja, e impediu que as águas enviadas por Satanás a destruíssem. Então o livrinho ele representa o livro de Daniel. Essa mensagem se destina a todas as nações, os que vivem na terra, o povo de Deus, e os que vivem no mar, os gentios. Porque o anjo que aparece em Daniel 10, em Apocalipse 10, tem um dos pés sobre a terra e um dos pés sobre o mar, ou seja, é uma pregação mundial, ampla, e a igreja tem avançado em todo o planeta pregando o evangelho, graças a Deus. Deus está conduzindo a história humana à sua grande conclusão, o fim dos impérios humanos, a entronização eterna de Cristo. A Bíblia deixa claro que todos os reinos deste mundo serão destruídos e não restarão vestígios deles e de seus legados horríveis e serão substituídos pelo reino eterno de Deus, onde pecado, sofrimento, doença, mal e morte nunca mais entrarão. E a lição de sexta termina aqui com o texto de Ellen White, O Grande Conflito. Muito bonito, muito emocionante, eu vou aqui só mencionar, você pode ler depois na sua lição, que de fato a única marca que ficará do mundo de pecado que ali será passado serão as
cicatrizes nas mãos de Jesus. E a cicatriz do seu lado ali, né? Marcas de amor, marcas do que foi a realidade do pecado e quanto Deus sofreu por causa disso. Então será um lembrete eterno do amor de Deus e do preço alto que foi pago pela nossa salvação. Em breve nós vamos desfrutar desse reino eterno. Essa é a nossa esperança. Preparemos-nos para isso. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos. Obrigado por mais essa lição que nos ajudou a relembrar essas profecias tão importantes e cheias de esperança. Obrigado, Senhor, porque conhecemos esta mensagem e ajuda-nos a ser instrumentos de luz, a proclamar essa verdade maravilhosa a todas as pessoas com quem entrarmos em contato. Dá-nos a tua paz, nós oramos e te agradecemos tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Pensa numa Bíblia de Estudos linda, já começa pela caixa, olha aqui, caixa da Bíblia Andrews, CPB, Sociedade Bíblica do Brasil. Essa aqui é a versão na capa preta, tem também capa marrom e capa rosa. Vou fazer aqui o unboxing dessa minha Bíblia nova, Bíblia Andrews, agora com a nova versão atualizada, a NAA. Texto bíblico em linguagem contemporânea. Aqui está ela, capa de couro, uma Bíblia realmente muito bonita e, mais do que isso, muito útil, né? Ela vem aqui com duas fitas, né, para marcar páginas, uma fita preta e uma marrom. E aí você, aqui dentro, duas cores, né? Você tem aqui essa cor, mais para o marrom, o texto ali, uma letra de boa leitura, um bom tamanho, né? E aqui as notas preciosas que acompanham essa Bíblia de Estudos Andrews. Você tem aqui os comentários embaixo, comentários confiáveis, né? E ali no meio você tem referências cruzadas, né? Textos aqui nessa coluna central. Realmente uma Bíblia maravilhosa, uma tremenda motivação aí para o estudo da Bíblia, para participar do projeto Reavivados por Sua Palavra. E como eu tenho dito em meus vídeos do Reavivados, conhecendo cada vez mais a Palavra de Deus, conheceremos também o Deus da Palavra. Bíblia de Estudos Andrews. Um ótimo presente para você se dar e também para dar para outras pessoas. É a Palavra de Deus.